Olá, senhores! Voltamos aí para essa última questão dessa listinha de 3 exercícios de eletrodinâmica. Olha só. Foi efetuado um ensaio que originou os valores indicados nas figuras seguintes. Cuidado, tá muito ruim da gente ler aqui, então eu vou colocar para vocês aqui, ó. Esse valor aqui é de 0,1, esse valor aqui é 10 e esse valor é 6. Fechou? Aí ele fala o seguinte: calcule os valores de R1, R2 e R3, a potência elétrica fornecida pelo gerador e a potência dissipada em R3. Então vamos lá, meninos. Percebam que esse instrumento aqui, esse instrumento A, ele está indicando A porque é um instrumento que é conhecido por amperímetro, um instrumento que mede corrente. É um medidor elétrico que, para estar ligado corretamente, ele precisa estar ligado em série com o seu circuito. Ou seja, sai do gerador a corrente total, essa corrente passa pelo amperímetro. Depois ela passa pelo resistor R1, passa também pelo resistor R2, vai passar pelo resistor R3 e finalmente retornar ao gerador. Pega mais energia e volta para o circuito com a energia para poder distribuir novamente para o resistor 1, para o resistor 2, para o resistor 3. Pião, não entendi. Por que a corrente não se dividiu nesse nó aqui, ó, onde está aquele medidor elétrico chamado U1? Bom, esse medidor é chamado de U porque ele é um voltímetro para nós. Ele é DDP. E o voltímetro, quando é ideal, a gente fala que a resistência do voltímetro ela é muito alta, ou seja, infinito. Isso significa que a corrente no voltímetro ideal vale quanto? Vale 0. Já no amperímetro, a resistência do amperímetro equivale 0. E aí ela não consome energia para nós, sendo um amperímetro ideal, certo? Mesma coisa vai acontecer com outro aparelho, com outro medidor. Perceba que ele também tem o nome U, justamente por ser um outro voltímetro. Esse voltímetro ele tem uma resistência infinita, se for um voltímetro ideal, e portanto a corrente nele vale 0. Então não passa a corrente por esses ramos. A única coisa que o voltímetro faz, ele lê o potencial nesse ponto, que é antes do R1, e lê o potencial nesse ponto, que é depois do R1. Ou seja, a DDP que o voltímetro U1 está medindo é exatamente a diferença de potencial nos terminais do resistor 1. Então aqui eu tenho a DDP do resistor 1, que eu sei que vale quanto? 10 volts, que é o que está sendo indicado lá. Da mesma forma, esse voltímetro 3, ele mede a DDP nos terminais do resistor R3. E, portanto, essa DDP-U3, nós estamos vendo ali pelo aparelho que vale 6 volts. A corrente que está passando no nosso circuito, que é a corrente total, quem está indicando é o amperímetro, e ela vale 0,1 ampere. Então acabou, né? A gente consegue determinar dessa forma tanto o R1 como o R2. Você quer ver? Olha que bonitinho. Lá no R1, nós vamos aplicar neles a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. A DDP no resistor 1 vale 10 volts. A resistência é o que nós queremos encontrar. E nós vimos que a corrente vale 0,1 ampere. Esse 0,1 vai passar para o outro lado dividindo 10. E nós vamos descobrir que a resistência R1 vale 100 ohms. Agora no R3, olha só que bonitinho. No R3, nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm. A DDP vale 6 volts. A resistência é o que nós queremos. E a corrente, de novo, vale 0,1 ampere. Portanto, 0,1 passa dividindo, 6 dividido por 0,1, a gente chega que essa resistência vale 60 ohms. Pião, mas eu preciso calcular a resistência R2, sem problemas, olha que bacana. A corrente sai do gerador carregando 24 volts, tá vendo aqui, ó, DDP total do gerador 24. Ela vai passar pelo amperímetro, que não consome energia, vai passar apenas pelo R1, e aí ele consome uma parte dessa energia, dos 24 volts. Ela consumiu 10, olha que bonitinho. Eu tinha 24, já tirei 10 que ficou no R1, certo? Aí vou passar pelo R2, ele consome uma DDP, o R2, obviamente, né? Só que eu não sei ainda qual é a DDP consumida pelo resistor R2. Essa DDP, nós vamos descobrir, ó. Vou chamar ela de 2. E depois disso, a corrente passa pelo R3, que consome uma DDP 6 volts, ou seja, tinha 24, tirou 10 e tira 6. Tira 16, quanto que acaba sobrando aqui? 8 volts. Para onde está indo esses 8 volts?
para o R2. Toda DDP tem que ser usada. Eu tenho apenas 3 resistores em série. A resistência em série, a DDP se divide diretamente proporcional à resistência. Então, onde eu tenho maior resistência, eu acabo tendo maior DDP, certo ou não? Agora, no R2, fica fácil a gente poder achar a resistência dele. Aplicando a primeira lei de Ohm, eu sei a DDP que sobrou para ele, a resistência é o que eu quero e a corrente também vale 0,1. Portanto, a gente vai chegar aqui, o R2 vale 80 ohms. Esses são os valores das resistências. Só que além de pedir os valores da resistência, ele pediu a potência. E aí, como a gente já viu, potência pode ser trabalhada pelo PIL, pelo PUR, ou pelo PRI, ou PIR, se você quiser inverter, né? E aí, olha só que bacana. Em cada resistor, a gente já conhece a DDP, a resistência e a corrente. Então, você pode calcular a potência no R1, a potência no R2 e a potência do R3. E somar. E a hora que você somar, essa potência é a potência total que o gerador deu. Porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que o gerador pode fornecer é tudo que os resistores estão consumindo. Então, você calcular a potência de cada um e somar, você tem a total. Só que você tem que fazer 3 contas mais a soma, não é verdade? Nós podemos pensar a potência total diferente, ó. A potência total fornecida pelo gerador, eu posso calcular pelo PIL no gerador. A corrente vale 0,1 e o gerador fornece uma DDP de 24 volts. Isso significa que a potência fornecida vale 2,4 watts para nós. E ele pediu também a potência no R3. Então, se a gente seguir aqui com o R3, ó, eu conheço a corrente no R3, a DDP dele e a resistência, não é? Então, a gente pode escolher qualquer uma, porém o PIL acaba sendo sempre mais fácil, né? Então, a corrente vale 0,1, a DDP vale 6, portanto, a potência no resistor 3, ela vale 0,6 watts. Fechou, meninos? Só por curiosidade, ó, se quiser, calcula a potência no 1 e no 2. No 1, é a DDP nele, que vale 10, vezes a corrente que é 0,1, 10 vezes 0,1 vai dar 1. E no 2, a DDP é 8, vezes a corrente que é 0,1, vai dar 0,8. Então, 1 mais 0,8 dá 1,8, mais 0,6 dá o total de 2,4 watts para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até mais.